por que pesquisar sobre a Catedral Cristo Rei? Então, a ideia da pesquisa da catedral, ela veio de um processo em que eu estava analisando e discutindo a questão da paisagem e precisava de algum objeto, né, um estudo de caso, um objeto para essa discussão. E acabou que, paralelamente a esse processo, no período, eu trabalhava no Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. E isso me ajudou a encontrar algumas documentações que falavam sobre um projeto para a Catedral Cristo Rei de um outro período, né, que não o atual, que está sendo construído atualmente, mas ali da metade do século XX, por volta de 1900, final dos anos 30 para os anos 40, que começou a surgir esse processo. Como minha pesquisa ela se baseava muito nas discussões dos imaginários, ou seja, daquilo que não necessariamente está finalizado, pronto, acabado, né? Daquilo que está no imaginário da cabeça das pessoas, de quem idealiza os projetos, acabou sendo uma mão na roda, acabou sendo muito interessante trabalhar com este projeto, com a ideia da Catedral Cristo Rei, entendendo este projeto atual não finalizado em comparação com esse outro projeto que eu descobri que também, à época, não foi finalizado, né, para a cidade. E qual que é a origem, nessa pesquisa que você fez, da ideia de construção de uma catedral em Belo Horizonte? Ela vem, né, de uma ideia no período de se ter uma outra catedral que não aquela da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, à época, né, se buscava ter uma outra catedral de alguma forma um pouco mais centralizada na cidade, né? No período, na época de Dom Cabral, se buscava então encontrar este lugar ideal para se ter uma catedral em Belo Horizonte. E no período, era um período muito adequado por causa do apoio que se tinha também político, pensando na prefeitura, né, da cidade, os próprios ideais dentro da arquidiocese naquele momento. A grande diferença é que naquele período tudo ainda era pensado numa cidade que estava começando a se expandir para fora da Avenida do Contorno, né, que é esse cinturão da primeira formação da cidade ali do final do século XIX. Então surge um pouco desta vontade de se ter uma edificação, uma outra edificação, né, sagrada para a arquidiocese nesse cinturão, numa área de destaque, né, digamos assim. Na sua pesquisa, você faz uma comparação entre os dois projetos de catedral. O da década de 1940, que não chegou a ser concluído, e o projeto do Niemeyer, que está sendo colocado em prática com a construção da Catedral Cristo Rei. Quais os pontos em comum entre os dois projetos? Em comum, a gente observa muito esta inserção do projeto em um local de destaque, em um local da cidade, né, de um certo destaque, um certo potencial. Como eu disse no caso do primeiro projeto, que era um projeto de um arquiteto austríaco, Clemens Holzmeister, ele ia ser localizado num dos pontos mais altos, né, da Avenida do Contorno, que hoje é onde a gente tem ali a região da Praça Milton Campos, aquela parte ali, né, que a Avenida Afonso Pena ali faz o cruzamento. Então a gente tinha ali o interesse dessa catedral num lugar de destaque, e a gente observa que hoje a Catedral Cristo Rei ela também está num lugar de destaque de importância dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte, porém no contexto atual, em que a gente fala da região metropolitana de Belo Horizonte, não apenas da parte central da cidade de Belo Horizonte. E aí esse processo também de uma atenção ao eixo, né, do vetor norte, linha verde, e aos demais municípios que englobam aí a nossa região metropolitana. Então, esse é um ponto que eu diria, assim, em comum entre os projetos. E como que o conceito que você traz na sua pesquisa de paisagem imaginada, ele se apresenta no projeto da Catedral Cristo Rei em construção? Eu trago essa discussão na pesquisa, principalmente considerando que esse desejo de ter uma catedral para Belo Horizonte, e atualmente a gente poderia falar para a região metropolitana, né, para a arquidiocese, ele ficou paralisado quando as obras, né, não se finalizaram, né, aquele projeto dos anos 40, ele passou por vários trâmites e ele não foi finalizado, foram construídas apenas criptas que estariam no subsolo, e ali por volta dos anos 60, enfim, decidiu-se dar fim a esse projeto.
Então, isso fica como uma espécie de imaginário, de uma vontade, de um desejo dentro da arquidiocese, que é retomado na atualidade, né, já no século XXI. Então, esse imaginário e esta vontade, eles são retomados no projeto de Niemeyer e nessa localização também de destaque que é escolhida, né, como se o centro, o coração da arquidiocese para abrigar esse projeto. Então, é nesse sentido que a ideia da paisagem imaginada, que vem do passado, vem de olhares para o passado, ela se reestabelece no presente em um novo contexto. Ah, bacana. E os dois projetos também se aproximam do conceito de ícone arquitetônico e urbanístico. O que consiste este conceito e como ele se apresenta no projeto? Nos dois casos, a gente tem arquitetos de renome, de destaque também, que são responsáveis pela realização desses projetos nas suas épocas, né? Holzmeister nos anos 40, Niemeyer agora nessas primeiras décadas do século XXI. E as edificações, elas têm, né, todo um trabalho, uma plasticidade que se faz para que sejam ícones, para que sejam destaques na paisagem. Então, esse processo, né, de se olhar para a edificação com esse cuidado, né, de uma construção bem contemporânea nos dois tempos, bem atenta às plasticidades, atenta aos simbolismos da época, é que faz com que se possa considerar ambos os projetos como ícones. Entendi. E este conceito, ele contribui para a escolha do lugar onde está sendo construída a Catedral Cristo Rei hoje? Com certeza, porque se a gente pegar a questão do planejamento urbano e o planejamento regional da nossa região metropolitana, né, e que parte dela é englobada, né, pela arquidiocese, nós conseguimos observar que o eixo norte do vetor norte é um eixo muito importante, muito significativo, no sentido das conexões que ele gera, né, tanto de crescimentos urbanos desses municípios do vetor norte, quanto as próprias relações, né, que a gente tem com mobilidade urbana, com a mobilidade até ligada ao aeroporto, os empreendimentos que estão sendo criados nessa região. Então, a gente observa que a presença da catedral ali também, ela é significativa nesse sentido. Ela e de que modo? Né, nesse lugar também. Espera aí que deu uma travada. Voltou? Aí. Aqui eu corto, tá? E de que modo a Catedral Cristo Rei em construção contribui para fortalecer a identidade cristã católica na Arquidiocese de BH? Certamente ela contribui num ponto muito importante, que é deslocar, de certa forma, também um pouco a Arquidiocese apenas do centro de Belo Horizonte e buscar abarcar a região metropolitana, né? Trazer outros lugares da Arquidiocese, todas essas diferenças, todos esses municípios que englobam ao processo. Então, eu entendo que essa possibilidade de se criar este ícone, essa catedral, numa outra localidade, numa outra centralidade, que não necessariamente o centro de Belo Horizonte, contribui para abarcar uma multiplicidade de populações que estão envolvidas, né, na arquidiocese, e pensando muito também no próprio programa de necessidades, no que está incluído no projeto, que pensa a todo tempo uma série de serviços para atendimento à comunidade, né, no sentido de você ter ali formas de atendê-la, formas de falar da religião e falar da arquidiocese para esse povo. Então, um pouco nesse sentido, tanto do programa quanto dessa localização, eu entendo que isso é muito favorável a um novo olhar sobre a arquidiocese. Bacana. Ô, Luiz, muito obrigada pela sua contribuição, né, pela sua entrevista para a gente. Vai estar disponível no site da Arquidiocese de Belo Horizonte e nas redes sociais, ok? Joia, Andréia, muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade. Obrigada.